sangue me lavei, tu me guardas a todo instante, tua graça não tem fim, tu és dono de tudo que há em mim, tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento, tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento, és a minha força, minha confiança, és minha saída, tu és meu tudo. Tu és tudo para mim, meu futuro a ti pertence, que jamais me deixará. Não me canso de te buscar, o teu sangue me lavei, tu me guardas a todo instante, tua graça não tem fim, tu és dono de tudo que há em mim, tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento, tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento, tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento, tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento, és a minha força, minha confiança, és minha saída, tu és meu tudo. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento, tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento, és a minha força, minha confiança, és minha saída, tu és meu tudo, tu és meu tudo, tudo para mim, tu és meu tudo, tudo que sou. Senhor, nós te louvamos pela grandeza da tua misericórdia que nos permitiu chegar à tua casa. Obrigado, Senhor, pelo teu povo que se reúne em tua presença. Presença de um Deus que está entre nós, conosco, nos abençoando, cuidando de nós todos os dias, provendo sobre as nossas vidas todas as bênçãos necessárias. Nessa noite clamamos para que o Senhor receba o nosso culto,
Entendemos a nossa pequenez, a nossa imperfeição, mas como cantamos, tudo que somos, tudo que temos, queremos oferecer esta noite para o Senhor. Que o Senhor receba o nosso culto como aroma suave no teu altar. Abençoe teu povo reunido neste lugar, abençoe também aos irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que eles também sejam abençoados aonde quer que estiverem assistindo esse culto e ouvindo a sua voz. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Deus abençoe a vida dos irmãos. É uma alegria nos reunirmos nessa noite. Uma noite de duas ênfases especiais. A primeira, a ceia. A ceia já está pronta, a mesa. E logo, logo nós estaremos juntos participando do pão e do vinho nessa comunhão do Senhor. E também hoje teremos o recebimento por batismo da nossa querida tia Ana. Que Deus continue abençoando a vida dela, a vida também desta igreja, no crescimento, nos frutos que o Senhor tem para ela. Que assim seja para a glória do Senhor. Mas eu quero transmitir aqui, através do presidente do presbitério, a mesa diaconal, ao Ministério do Louvor. Ele diz que no calor da reunião ele teve um lapsus que acabou esquecendo de agradecer aos irmãos. E ele entrou em contato com o pastor e disse: agradeça aos irmãos, à igreja, todos que trabalharam na nossa reunião do presbitério, que Deus esteja abençoando a cada um. Graças a Deus, deu tudo certo, superamos mais uma, passamos mais uma. Que Deus continue abençoando o nosso presbitério. Amém? Só lembrando aos irmãos que o pastor continua atendendo nas terça-feiras. Nós estamos aqui das terças, das 14 às 16 horas. E também o conselho está aguardando os irmãos para as visitas. Estamos aguardando aí o convite dos irmãos para o conselho ir na sua casa. Como é que o conselho vai? Vou relembrar os irmãos. Nós estamos divididos em 2 grupos. Primeiro grupo, pastor e presbítero Olindo. Então, se você quer uma visita dessa dupla Batman e Robin, é só procurar a gente. Pastor, eu quero que você vá na minha casa. Não se preocupe em assar picanha, fraldinha, colchão mole. Fique tranquilo, né? Nós não estamos aí para isso. Nós queremos apenas ter um momento de oração, de leitura da palavra e abençoar a sua casa. É só procurar a gente. Pode ser pelo Zap, pode ser depois do culto. O outro grupo está o presbítero Cavalcante, o presbítero Valdomiro e o presbítero Hélio. Então, se você quer uma visita desses irmãos, os procure também, que ele vai na sua casa abençoar, ler a palavra. Nós queremos estar mais perto da igreja, nós queremos fortalecer a igreja e andar com a igreja. Então, para isso, nós precisamos que os irmãos estejam abrindo a porta da sua casa. Amém, irmãos? Eu aguardo aí os irmãos. E na terça-feira, se você quiser um horário específico na terça-feira, você, por gentileza, envie um zap ao pastor para que eu possa reservar, tá bom? De repente, você pode chegar aqui, eu estar atendendo alguém, aí não tem como eu estar atendendo você. Então, manda um zap: pastor, o senhor pode 3 horas, o senhor pode 2 horas me atender? O pastor reserva esse horário para você, tá bom? Acredito que nós não temos mais nenhum aviso para a igreja, mas eu quero então nesse momento, como eu gosto de fazer sempre no início do culto, antes do louvor, porque depois nós vamos celebrar ao Deus que coloca as vidas dele no reino e na igreja dele. Nós vamos nesse momento passar os passos para o recebimento da nossa irmã Ana. Eu quero convidar aqui à frente o meu conselho. Quero convidar aqui o presbítero Hélio, presbítero Lindo
e o presbítero Cavalcante, presbítero Valdomiro, que estejam aqui com o pastor, e quero pedir que a nossa irmã Lucila traga e acompanhe a vida da tia Ana. Fica com ela aqui, pode ficar juntinha, fica juntinha, depois tira as fotos. Senta na cadeirinha então, isso. Amém? Bom, antes de eu dizer alguma coisa, para mim, como pastor, eu estou bem feliz e emocionado de estar recebendo essa ovelhinha. Essa ovelhinha eu conheci logo quando eu cheguei aqui como pastor, que a gente começou uma amizade com a Lucila até então, e um dia a Lucila nos chamou para uma visita lá na casa dela. E quando eu cheguei lá na casa da Lucila, eu não conhecia a tia Ana. Vou ver que já estou nessa intimidade, né? Tia Ana, tá? E nós fomos conversando, fomos nos conhecendo, e hoje nós somos muito mais que apenas colegas, nós somos irmãos mesmo, não é, tia Ana? Pode falar que não, não tem problema. E de lá para cá nós fomos se achegando cada vez mais. Então hoje eles fazem parte da minha vida, literalmente falando. A gente conversa sobre muitas coisas, eu ouço muitos conselhos, e principalmente aquela comida que ela faz, que a Maria vai ficar bem assanhadinha ali, a rabada, né? Então, quando eu chego lá e tem esse prato, eu confesso aos irmãos que eu demoro mais para vir embora. Então, não tem como, né? Tão gostoso que é. Mas nós louvamos ao Senhor, por quê? Porque a tia Ana, ela se decidiu pelo Senhor e decidiu estar nesta igreja, que é uma pequena parte do reino de Deus. A nossa igreja é uma pequena parte, porque outras igrejas estão reunidas por aí. Então, o rebanho do Senhor, a seara, é grande. Mas, quando a Lucila disse para mim, eu tenho algo que vai te alegrar muito, deixar o Senhor muito feliz. E eu confesso, chegou numa hora que eu estava muito preocupado com algumas questões, a Lucila sabe, muito tenso, a minha esposa e tal. E foi uma notícia maravilhosa que ela disse, a tia Ana vai comigo nos cultos, ela decidiu ir. Então, louvado seja o nome do Senhor. Por que eu falo isso? Porque quem decide, quem atrai ao Senhor. Quem nos traz para Ele é o Espírito Santo, que de uma forma vai trabalhando, e no momento certo, a pessoa fala, eu decido por Jesus. Eu quero, nessa noite, dizer à tia Ana, que Cristo ordenou que os seus servos fossem um só corpo com Ele, unidos uns aos outros, pela confissão da mesma fé, e pela esperança das mesmas promessas. Ele disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. O Espírito Santo também ensina, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Isso, como pela graça de Deus, a irmã Ana resolveu unir-se como discípula do Senhor Jesus Cristo, confessando publicamente a vossa fé. Exorto-vos que respondais com sinceridade a pergunta que passo a fazer neste momento. Tia Ana, a senhora crê em um só Deus, que subsiste em três pessoas,
o Pai, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. O Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E o Espírito Santo, santificador das nossas almas, o doador da vida. A senhora crê? Creio. Amém. Credes que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada pela sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a esta palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Aceito. Confessai que foste concebidos em pecado, que por natureza sois incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras. Sim. Credes também firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo pecado, e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo, que Jesus dá a todo o que lhe pede? Creio. Estais agora sinceramente arrependida do mal que tendes feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça, por Deus ordenado para o bem do seu povo, e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que ele vos proíbe em sua palavra, e fazendo toda a vontade de Deus, auxiliados por sua graça? Sim. E prometeis que, como membro desta igreja, a irmã estará sujeita sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto forem fiel às Sagradas Escrituras? Sim. Amém. Com esta confissão, irmã, a irmã não está confessando ao pastor, mas está confessando ao Senhor Jesus, cumprindo o que a palavra diz. Diante dos homens, quando eu confesso com os meus lábios, a promessa de Deus nunca é revogada. Um dia, lá na glória, o Senhor falará assim: Diana é minha. Um dia, ela confessou o seu pecado. Um dia, na frente dos homens da igreja, ela disse que eu sou o Senhor, o Salvador da sua vida. Amém? Nesse momento eu quero convidar aqui o presbítero Cavalcante, que por gentileza esteja pegando o batistério. E nós vamos orar. Senhor, esta é a tua serva, que um dia o Senhor a conquistou, e hoje, diante do altar do Senhor, ela confessou que a sua vida pertence ao Senhor, que promete servi-lo, segui-lo todos os dias. Ela agora, Senhor, fará parte do teu rebanho, fará parte da igreja do Senhor. O Senhor será o seu pastor, aquele que cuida, aquele que ampara, aquele que fortalece, aquele que segura pela mão em todos os momentos. E diante do Senhor, diante do conselho da igreja, diante da igreja, pela autoridade que o Senhor me deu como ministro da palavra e dos sacramentos, eu, Senhor,
batizo a Ana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, igreja? Amém. Vamos colocar em pé. Nós vamos estender a mão sobre a vida dela, louvando ao Senhor. Pai querido, na Tua presença nós celebramos o batismo. E o batismo foi feito em Teu nome. Para a glória do Senhor, esta vida pertence ao Senhor. O Seu nome foi escrito no livro da vida. E ninguém poderá apagá-lo. Que o Senhor continue abençoando a tia Ana, que o Senhor continue fortalecendo a sua vida emocional, física e espiritual, que a Tua palavra no seu coração seja a esperança, a alegria, a força e a fé do Senhor em todos os momentos. Abençoe cada passo dela, porque nós sabemos que agora, onde ela colocar a planta dos seus pés, ali o Senhor também a abençoará. Que ela, como membro agora dessa igreja, qual a recebemos pelo batismo e pela profissão de fé, nós celebramos ao Senhor, porque o inferno foi derrotado. A ação do inimigo não terá mais poder sobre a Ana, porque agora ela foi selada pelo sangue do Senhor. Assim, diante da Tua graça que a chamou para a eterna vida com Cristo, nós louvamos, celebramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas ao Senhor que acrescenta as vidas da sua igreja. Deixa eu fazer uma pergunta. A senhora quer dar alguma palavra de agradecimento? Pastor, a gente dá graça por tudo aquilo que o próprio Deus ordena que a gente faça, porque esse chamado não é de hoje, né? É coisa que aconteceu há muito tempo. Só que lá eu não queria ir, não queria ficar. Aí, quando a Lu passou a frequentar aqui, né? Agora, quem sabe, chegou a minha hora, né? Porque sem o chamado, ninguém vai a lugar nenhum, né? Então, chegou a minha hora e estou aqui e prometo ir até o fim. Amém. Já ganhou. Olha, eu deixei para o final para dizer isso, para você não desistir, né? Olha, ser membro da igreja, estar nessa igreja é muito bom. Só tem um problema: aguentar o pastor. Isso aí é o peso que você vai ter que carregar. Ah, sim. Você topa? Topo. Amém? Então quero convidar aqui o meu conselho para cumprimentar a tia Ana. Pode vir. Já o Valdomiro vai cumprimentar e entregar para a tia Ana o certificado dela de batismo. Ó, esse presente do quadrinho é do pastor, tá? O pastor comprou um quadrinho, já colocou para você ali, para ficar bem bonitinho. É naquela estante que vocês têm lá, cheio de detalhes lá. Ó, você vai receber o certificado. Esse é o presente do pastor, o quadrinho, tá? Para você. Vira ali para aquele rapaz bonito. Isso, ele vai tirar uma foto, vira assim, ó, segura assim, para ele tirar uma foto. Depois você faz um Photoshop meu lá. Esse é o fotógrafo. Então, Deus abençoe, tá bom? Estamos felizes de recebê-la. E aí você guarda lá, tá bom? Com todo carinho. Agora você pode levá-la ao seu assento. Eu não sei se a Lucila quer dar alguma palavra também. A Lucila que sempre acompanhou ali.
É motivo de gratidão, né? E motivo de dizer para os irmãos o seguinte: foram mais de 20 anos de oração, mas tudo no tempo de Deus. Então, quando eu já preguei aqui até sobre que Deus responde a oração, e às vezes a gente não vê, né? Mas Deus é fiel no que Ele promete. Então, para mim, foi assim uma alegria muito grande o dia que ela falou para mim que ela queria vir à igreja. E depois, quando terminou o curso, nós chegamos em casa, eu fui abrir a porta, ela falou assim: a partir de hoje, eu quero ir todos os domingos. Eu falei: então, amém, vamos. Passou, acho que o quê? Uns 2 domingos, eu liguei para o pastor, ela quer fazer profissão de fé, ela quer ser membro. Então, isso é motivo de alegria. Então, não desanime. Às vezes, a gente ora tanto para uma pessoa, e a gente fala assim: mas parece que não vai, mas vai. Porque Deus responde todas as orações. Porém, sim, não e espere um pouco. Esse espere um pouco, que às vezes desanima a gente, né? Mas vamos pedir a Deus para a gente também entender esse espere um pouco, porque no tempo dele não é no tempo da gente. E era isso que eu tinha para dizer. Gratidão a Deus mesmo. Tudo no tempo. Então, continue orando por quem você quer que se converta, por quem você quer ver na igreja. Continue. Amém? Deus abençoe, Tiana. Vai com Deus, tá? Você faz aquela rabada lá, fica tudo certo lá. Meu querido conselho, pode se assentar. Então, nesse momento, como o pastor falou, esse é o momento que nós vamos louvar com alegria, nós vamos louvar com todo o nosso coração, porque Deus está fazendo a obra nessa igreja. Amém, irmãos? Deus está fazendo do jeito dele, da forma dele e nos passos que ele quer que essa igreja cresça. E eu creio que essa igreja vai crescer muito. Você pode profetizar isso? Amém? Sabe por quê? Porque as portas do inferno não podem contra ela. Então, vamos continuar orando por essa igreja. Nas suas orações Senhor, acrescente vidas à sua igreja. E Deus faz isso. Se você colocar isso como compromisso de oração todos os dias, você vai ver a obra do Senhor neste lugar. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Amém. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé para nós louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Começar agradecendo por tudo que Ele faz e fez nas nossas vidas. Eu te agradeço, Deus, por se livrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Jesus mudou a minha história, me fez o que ninguém podia imaginar. Jesus acreditou, isso é tudo. Sou vivo pra Jesus, não sou do mundo.
pertencemos ao Senhor. Um dia Ele transformou as nossas vidas e passou a reinar nos nossos corações. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Ansiamos por ti, Senhor. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Diga, reina sobre mim, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espere e anseio por ti. Correrei para ti, meu Senhor. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Precisamos de ti, Pai. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espere e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espere e anseio por ti. Aleluia, glória a Deus. E hoje é domingo de ceia. E essa canção, ela fala diante da cruz. Nos faz lembrar da cruz que Jesus enfrentou por mim e por você. E nos diz para nos prostrarmos diante da cruz. Que o Senhor pagou um alto preço por nós. O véu foi rasgado, o caminho foi aberto. E hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Vamos nos prostrar diante do nosso Deus. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei que
momento está conosco. Estás presente a me cercar em todo tempo, em todo tempo. Eu sei que amas, eu sei que amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim, foi por mim e por você. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor deu sua vida por nós. Sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor venceu a morte para nos dar vida e vida eterna, vida abundante. Obrigado porque o véu foi rasgado
O véu que nos separava do Senhor foi rasgado e hoje temos livre acesso ao Pai. Nós não merecemos, Pai, tamanho amor, mas o Senhor nos amou com um amor incondicional, imensurável, inigualável, incomparável. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. E é por isso que nós Te louvamos, que nós te adoramos, que nós exaltamos e bendizemos o Teu santo e poderoso nome. Te entregamos, Senhor, o louvor e a adoração nessa noite, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Ainda em atitude de louvor e de adoração, eu quero te convidar a trazer ao altar do Senhor o seu dízimo e a sua oferta, enquanto cantamos mais uma canção de gratidão ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos pelos irmãos e irmãs que nessa noite sentiram a grata alegria de contribuir com seus dízimos e as ofertas. Nós queremos louvar ao Senhor, porque é o Senhor que tem abastecido a nossa vida.
não só das bênçãos financeiras, mas de tudo aquilo que precisamos. O Senhor tem derramado a sua graça, o Senhor tem cumprido o que diz no Salmo 23, que de fato o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós te louvamos por aquilo que temos, aquilo que o Senhor tem nos dado em nossas mãos para viver. O Senhor continue cuidando do seu povo, continue derramando as suas bênçãos providenciais a cada vida. E também, Senhor, continue cuidando desta igreja também. Que o Senhor continue colocando tudo aquilo que for necessário para que essa igreja transpasse aquilo que o inimigo tem tentado sobre ela. E nós possamos a cada dia louvar ao Senhor pelo crescimento que essa igreja terá. Obrigado, Senhor, porque o povo que tem sido fiel a essa igreja é a razão dessa igreja ter subsistido a toda a história dela. A nossa fidelidade é a razão das bênçãos acontecerem. Também, ó Pai, nos dê sabedoria como conselho, junto com o querido presbítero Cavalcante, cuidarmos, administrarmos o dízimo, as ofertas, que é sagrado neste lugar, porque é fruto do suor do rosto de cada vida, que possamos usar com sabedoria. É minha oração em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Os irmãos podem se assentar. Tem uma família que chegou ali. Vocês não são de Sabáudia? Astorga? Eu confundi vocês com a família que há muito tempo vinha para cá. São novos aqui em Astorga? 1 ano. Jandai, não era da IPI lá, não? Não. Jandai do Sul, sabe que nós temos uma IPI lá, né? Até então é o pastor Paulo que conduzia lá os trabalhos da igreja, mas agora ele está indo para Lençóis Paulista, ó. Mas como é que é o nome do irmão? Cleidinei. Cleidinei. O meu irmão chama Claudinei, quase lá, né? A esposa? Angélica? Olha, Larissa, Lorena e Isaac. Amém. Ó, só dizer que nós sempre temos um cultinho infantil, mas na ceia as crianças ficam aqui para participar da ceia, tá bom? Vocês são de igreja evangélica? Começando? Sejam muito bem-vindos. Nós ficamos muito felizes com vocês aqui. E a gente diz que nosso convite é eterno, tá bom? Vocês vieram aqui, nós ficamos felizes demais. Se voltar, a alegria só vai subindo. E subindo, que vocês ficam à vontade aqui com a gente, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe muito esta família aí, em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos para a leitura da palavra do Senhor. Lá no profeta Isaías, capítulo 41, o verso 10. Eu vou fazer aquela brincadeira o que diz aí, porque eu sei que vocês sabem. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Todos localizaram? Amém? Diz assim a palavra: não tema, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, o seguro com a mão direita da minha justiça. Amém, irmãos? Oremos. Senhor, essa é a tua palavra poderosa. A tua palavra diz que ela é como uma espada de 2 gumes que penetra o nosso coração. Que as vidas que ouviram a leitura dessa palavra, que nesse momento possam abrir o seu coração, a sua mente, e possam dizer: Senhor, estou pronto para ouvir a sua voz. Senhor, faça a tua maravilhosa obra entre nós com a tua palavra. Fala através dos meus lábios, segundo a tua graça
e a tua misericórdia. Amém. O tema da mensagem, como o texto nos propõe, é: eu os fortalecerei e os ajudarei. Amém, igreja? Quando a palavra aqui, numa outra tradução, que eu creio que você leu também, fala: eu o fortalecerei e o ajudarei, ou eu te fortaleço e te ajudo. É uma promessa de Deus. E quando nós falamos de promessa de Deus, nós já vamos direto àquele texto que fala: Deus é como homem para que ele minta. Então, se você quer uma confiança absoluta na sua vida, é crer na palavra de Deus. Ela não mente, ela não desvirtua, ela não coloca uma emenda, pode ser assim, não. A palavra de Deus é assim. Por isso que muitas vezes você ouvir assim diz o Senhor, essa palavra é da mesma questão. É uma promessa para a tua vida, é uma promessa de alento, de esperança, é uma promessa de força, uma promessa de ajudar você nos momentos mais críticos. E quando falamos em momentos críticos, o texto, esse pequeno trecho que eu fiz um recorte, ele faz parte de um contexto histórico do povo de Israel. Que Israel enfrentava uma dificuldade como invasões, o exílio, estavam enfraquecidos tanto fisicamente quanto espiritualmente. Através de Isaías, que é o profeta, Deus assegura que apesar dos desafios, Deus fortalecerá o coração e o espírito de Israel, oferecendo a sua ajuda. A promessa de Deus significa que Ele não pode deixar você, nós, sozinhos na nossa luta. Amém, igreja? Não ficamos sozinhos, de forma alguma. Você pode se sentir sozinho assim, você vai olhar do lado, você fala: não tem ninguém aqui, não tem uma pessoa aqui. Mas Deus está ali. O Espírito Santo está ali. Nada impede o Espírito Santo de entrar em qualquer lugar. Sabia disso? Nada impede. Davi disse que se eu for lá no profundo mar, Deus está lá. Olha que coisa interessante. É a presença dele que nos rodeia. Se um dia, sei lá, você estiver sozinho lá no deserto, vamos supor assim, você olha, vê areia, 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 areia e vento. Alguns cactos de vez em quando, você olha e fala: não tem ninguém, Deus está ali. A prova disso é Jacó no deserto, é ou não é? Jacó no deserto ali, ó, deitou numa preda. Eu sempre pergunto: já dormiu com uma pedra? Mas os problemas se tornam uma pedra às vezes, é ou não é, irmão? Vamos falar a verdade? Os problemas, nossas lutas, às vezes o travesseiro fica duro. Talvez você tenha aquele travesseiro lá de pena de ganso. Eu não sei nem o que é isso, meu travesseiro é normal, sei lá o que, nem sei o que tem dentro do meu travesseiro. É a espuma? Sei lá o que é, eu sei que eu tenho que dormir com 2 travesseiros. Não durmo. Mas às vezes os problemas se tornam uma grande pedra. Por isso que nós temos que entender: Deus vai nos fortalecer. Uma expressão: a graça dele vai amaciar o teu travesseiro. Para que você deita e fala: tenho problemas, tenho lutas, tenho muita coisa na minha vida, mas Deus está aqui. Hoje a palavra diz que o Senhor me ajuda. E eu vou crer nisso. Então Deus não vai deixar nós sozinhos em nenhum momento, porque Ele vai nos dar força para superar as dificuldades e vai auxiliar você nos momentos de fraquezas, nos momentos de necessidade. Esse versículo nos lembra de que mesmo as adversidades, qualquer problema que você tenha, você pode contar com a força de Deus. Amém? É com a força dele. A Bíblia fala: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem? Ninguém. Está com medo do quê? Qual a tua preocupação? O que te traz agonia e angústia? O braço forte do Senhor nos ajuda. Deus está falando que Ele vai dar apoio para você. Porque eu creio que muitas das vezes as pessoas não dão muito apoio para a gente, é ou não é? Você percebe que a gente está vendo muito sozinho? As pessoas estão cada vez mais frias com a gente, menos importando com a gente. Então assim hoje. Você pode ver, as pessoas não estão mais preocupadas. Eu não sei o que está... Não é que eu não sei, desculpa, vou retirar o que eu disse. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos aí, o amor... Por isso que nós temos que ter Cristo.
Porque em todo tempo o amor dele vai estar ali com a gente. Aquele amor de verdade. Não é um amor interesseiro, mas é um amor realmente que vai conosco em todos os momentos. Aquele momento em que você possa se sentir fraco, perdido, Deus é a nossa fonte de força. Deus é a nossa força, nosso socorro, pronto para levantar a sua vida e guiar. Se você está perdido, é que você não está na direção de Deus. Ou Deus não é primazia na sua vida. Ou de verdade, o seu coração não está entregue para Ele. Porque quando nosso coração está entregue, por mais que as dificuldades aconteçam, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, somente, vou usar essa palavra aqui, tá? Para os que... Entendeu, né? Meus irmãos, vejam o que a palavra diz. Com tudo isso que nós estamos falando, a palavra de Deus diz assim: não é o tamanho do problema que vai determinar o desfecho de uma luta, mas a qualidade de sua resposta ao ataque. O inimigo quer que você fique a perguntar: mas onde está Deus? O inimigo quer colocar no teu coração a dúvida: onde está a resposta que eu estou buscando? Por que nada acontece? Mas hoje Deus te convida a dar a resposta de fé, crendo que Ele está pronto a te ajudar e realizar milagres na sua vida, e fazer o que for necessário para que a sua vitória aconteça, igreja. Ele está esperando o quê nessa noite? Uma reação sua de fé. Fé é o que move a Deus. Não adianta você falar assim: vou ficar aqui bonzinho. Eu vou dar muito dinheiro para a igreja que vai mover o coração de Deus. Isso move? A Bíblia fala que você pode ter todo o dinheiro, pode colocar o seu corpo para ser for queimado, mas se não tiver o quê? No inglês, love, amor, não adianta nada. Não adianta nada. Mas o que atinge Deus a agir na sua vida se chama fé. Fé é o que move Deus. Lágrimas, murmurações, lamentos e gemidos não podem produzir milagres. Deus não é mobilizado por essas coisas, pois elas não expressam fé, mas dúvidas, medos e incertezas. Por isso que a Bíblia é muito clara. Lá em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível. Impossível, tá, irmãos? Agradar a Deus. Quero dizer para você que não importa as questões que você esteja passando, a palavra de Deus diz primeiro: não temas porque eu sou. Você crê nisso? Mas você crê nisso só quando as coisas estão bem? Está legal? É fácil, né? Quando aquilo está maravilhosamente bem, você anda na rua, está tão eufórico, você encontrou o irmão, aleluia, glória a Deus, está tudo bem, oh Deus, não temas. Mas e quando as coisas não estão bem? Tua fé é a mesma? O trecho não temas porque eu sou contigo, nesse texto é uma declaração poderosa de Deus, seu povo. E está falando com o povo dele nessa noite. Está dizendo para você de verdade, para você não temer, seja o que for que você esteja aí passando, seja o que for a angústia no seu coração, seja qual for a decisão que você tenha que tomar, Deus está dizendo: não tema, porque é eu que sou contigo, e se Deus é conosco, nada, 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 nada e nada, mais um pouquinho de nada, né? Como sempre brinca aqui no ministério, será contra você. As portas do inferno não poderão contra a tua vida. Pastor, mas eu sinto tristeza. Também sinto, sabia? Pastor, eu sinto preocupação. Também. Mas eu lanço elas, todo esse Deus que diz para mim não temer. Temer é se assombrar e falar: agora morri, agora perdi. Não, a gente sente sim. Medo é um sistema de defesa que às vezes a gente tem mesmo, mas isso não pode superar o que eu creio num Deus que disse: não é para você ter medo,
Não é para você se encolher. Não é para você falar, agora não tenho saída. Cristo diz que Ele tem a chave que abre todas as portas. Então na nossa vida não vai ter nada impossível. O impossível começa quando eu desisto de acreditar que Deus está comigo. A partir do momento que você jogar a toalha, aí as coisas não vão bem mesmo. Quer dizer para você que você vai enfrentar lutas essa semana, mas você tem que crer que Deus está contigo, amém? Você tem que acreditar que Ele vai estar ali presente. Sabe por quê? Porque hoje, mais do que nunca, o ser humano vive num mundo cheio de incertezas e desafios. Estamos vendo assim, não estamos? Olha o nosso país como é que está, que coisa que está. Quem tem certeza de alguma coisa aí no nosso país? Ninguém. Está cada vez mais complexo, mais difícil, mais caro. Conversando com a açougueira essa semana, perguntei, aí a carne vai baixar? Pelo contrário, vai subir mais. E final do ano vai subir muito mais que isso. Não temos certeza de nada. Mas uma certeza, se você crê que Deus está contigo, você tem que ter a certeza. Se que hoje os teus olhos fecharem, você vai para a glória. Se você não tem a certeza, você vai ter medo mesmo. Então que nesse mundo que não se preocupa com você, mas Deus sim, que não liga para você, Ele sim, que não ama você, mas Ele ama sim, Deus está desafiando e convidando você para descansar nele. Lança sobre mim, nós cantamos aqui, como é que é, John? A música? É que eu estou sem a letra aqui, não lembro. Reina sobre mim. Venha sobre mim com o teu manto, não é assim? Isso é certeza da presença de Deus. Você só clama quando alguém está perto. Como Pedro ali, na hora que afundou, clamou quem está mais perto. E era quem? Jesus. Jesus podia falar, afunda aí, miserável sem fé. Podia falar assim para ele ou não? Afunda aí, dá seus pulos. Aprenda a nadar. Mas ele mesmo assim estendeu a mão. Então Deus nunca vai deixar você afundar. Nunca vai deixar as ondas passarem sobre a tua cabeça. Desde que você creia que Ele está com você. A palavra não temas é um lembrete constante que você jamais estará sozinho. Amém? Outra questão que a Bíblia fala, nos orienta no texto, não te assombres porque eu sou quem? E o nosso Deus é um Deus qualquer? O nosso Deus tem olhos e te vê. O nosso Deus tem ouvido e te ouve. O nosso Deus tem mão e alcança a sua cabeça. Amém, igreja? Esse é o Deus que eu estou pregando para você nessa noite. Esse é o Deus que está querendo que você lance sobre Ele os seus maiores temores. Se lance. O que está te impedindo? Você vai ser um crente meia boca? Crente meia boca não vai para o céu. Apocalipse diz isso. O morno não entra. Mas o quente, o fervoroso, aquele que não deixa a chama da fé apagar em nenhum momento, esse Deus ama. O trecho diz, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, transmite uma mensagem de segurança. Deus fala ao povo de Israel que estava enfrentando um período de grande aflição e medo devido às ameaças, tudo aquilo que estava acontecendo. Ele está dizendo ao povo que não esqueçam que eu estou aqui. Não esqueçam. Se as coisas não estão bem, talvez você esqueceu de Deus, mas eu quero dizer nessa noite que Deus não se esqueceu de você. Ele está lembrando, chega mais perto de mim. Você está com medo, está assombrado, né? Quando ele fala assombrado, a pessoa arrepia até o cabelo, não é assim? Fica assustado. E o susto nos faz cego, dá histeria, dá tudo, o coração acelera. Até dormindo, sonha, tem um sonho meio louco, grita, né?
Alguém tem do lado, ô, acorda, está sonhando? Eu falava para minha esposa, não, estou tendo pesadelo. Eu queria estar sonhando, mas os pesadelos também acontecem. Deus está dizendo para você, olha, o problema é o seguinte, você seguiu para outro caminho. E como nós aprendemos de carteirinha, o ser humano gosta de culpar alguém. Então, quando as coisas não dão certo, ele culpa quem? Ele fala, Deus. E Deus, que adiantou estar orando? Que adianta, Senhor? Eu li a Bíblia hoje, hoje eu peguei hoje só, né? Peguei para ler hoje. Aí as coisas da minha vida. O inimigo vai querer tirar de você a certeza de uma vida com Deus. Mas aquele que entende que o Deus de promessas caminha, o Deus Emanuel caminha, não vai assombrar com nada. Davi se assombrou com o tamanho do gigante, igreja? Você conhece a história de Davi, então não vou repetir. Ele olhou aquele homão grandão, alto pra caramba, com uns bração, umas pernas, uma panturrilha, um pé, acho que calçava 70, não sei o tamanho do pé, porque o bicho era grande demais. Ele falou assim, eu tenho assim, uma visão minha particular de que os homens que não temem a Deus, ele olha o tamanho dos problemas. Mas aquele que teme a Deus, ele vê que Deus está acima do problema. Se você acha um prédio alto, entra num avião que ele vai ficar pequenininho. É assim que Deus vê os problemas da sua vida. Você olha e vê aquele imenso, mas Deus não. Porque Ele está onde? No céu, sentado num trono, reinando soberano. É isso que Deus tem que ser na sua vida. Não é Deus amuleto, não. Não é Deus de interesse, não. Mas o Deus de viver e andar com Ele. O texto nos ensina, nos desafia a não desesperar diante da dificuldade. Quando você enfrentar situações assustadoras ou desafiadoras, o texto diz, confie no Senhor. Confie no Senhor com o texto, toda a alma, de todo o teu Como é que está teu coração aí? Está cheio de Deus? Ou só um terço? Metade? Então não vai funcionar. Só vai funcionar quando estiver cheio, repleto da água do Espírito Santo. Esse texto mostra que a confiança não é em qualquer coisa, era um Deus soberano, que vai estar com você, cuidando de você e sustentando a sua vida nas fiel promessas que Ele tem. Amém? Terceiro, para encerrar. O texto diz, nos orienta que Deus nos fortalecerá e nos ajudará. O trecho eu fortalecerei e ajudarei, ou eu te fortaleço, te ajudo, como nós lemos, diz isso. Esse versículo traz a direção de que não importa o que aconteça na sua vida, Deus vai estar presente. Não importa a profundidade do vale que você possa estar enfrentando, não se deixe vencer pelo medo. Tem crente que fala, eu sou tão pequenininho, isso é tão fraquinho. Eu vou dizer uma palavra bem tranquila, tome tento. Você não é fraquinho, porque dentro de você está o quê? Ou deveria estar, não é? O Espírito? Então você não é mais fraquinho. O diabo fala isso para você. Eu não vou fazer nada. Então, para que serve o texto do posso aquele que me fortalece? Então você pega lá na sua Bíblia, recorta, joga fora. Certo? Joga fora. Para que está lá? Texto lindo de Isaías, agindo eu, quem? Eu estou com medo do fulano, porque... Medo do quê? É Deus que age por nós. É Deus que luta as suas batalhas. É Deus que faz você mais que vencedor, não é você. Você não pode.
Você não pode nada, nós não podemos nada sem Ele. Ele diz lá, não podeis fazer nada sem mim. E você acha que você pode alguma coisa? Mas se estiver nele, sim. Então não se deixe vencer pela insegurança e tenha convicção de fato que Deus nunca abandonou você. É por isso que você está ouvindo essa palavra nessa noite. Deus tem a graça de nos relembrar que Ele continua aí, com seus braços estendidos para receber você, e com seus ouvidos, abertos para ouvir o teu clamor. O que eu faço então, pastor? Ore, leia a Bíblia e louve ao Senhor. É só isso, pastor? Não, isso não é só isso. Isso é uma arma poderosa contra o inferno. Isso aí, se você fizer, o diabo vai fugir de você. Porque quando ele ouve dos teus lábios, minha vida está ruim, está complicado, só problema, não muda, não vendo, não compro, não faço nada em casa. O inimigo fala, é isso aí. Vou dar mais uma pitadinha aí de pimenta nesse negócio aí. Vou jogar mais gasolina nesse foguinho aí, Porque logo, logo ele vai desanimar. Logo, logo ele vai falar, não quero mais essa igreja, não gostei, eu vou para a igreja, não gostei. Eu vou parar de orar, eu não vou ler mais a Bíblia, eu não vou mais, daqui um pouco está na sarjeta da vida. Deus está lembrando para você voltar para Ele, para que de fato você comece a ter Ele como a única coisa que vale a pena crer nesse mundo. A tua casa um dia, não sei, se você morrer vai deixar aí, vai ou não vai? Ou vai levar para o céu? Ou você acha que lá vai ter um terreno, você fala, bom Deus, eu tenho uma casa bonitíssima, linda, porcelanata, assim que fala, coisas, porta, só minha porta vale 10 mil. Pode ficar com a porta aí, porque lá no céu será tudo de ouro. Sabia disso, não? As ruas serão de ouro. E a casa que vamos morar é uma casa maravilhosa, que a Bíblia diz que nem olhos viram. Sabia? Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu quero dizer para você, a partir de hoje, creia nas promessas do Senhor. Creia no poder de Deus. Pastor, não está bem a minha vida, ok? Todos nós temos nossos momentos que passamos na fornalha, nas covas dos leões, desertos, ondas violentas. Mas Deus está dizendo para você de novo, não temas, porque eu sou contigo. Termino dizendo para você, creia na palavra de Deus. Descanse na fé e creia profundamente que Ele está no controle da sua vida. Amém, igreja? Vamos orar? Senhor, obrigado por a Tua palavra, pela graça que nós ouvimos de um Deus presente e continuamente presente até o momento que nos levará para a glória, e nós estaremos ali contigo eternamente. Mas até lá, Senhor, derrama o teu poder sobre a tua igreja, derrama, Senhor, a tua graça, aumente, Senhor, a fé da tua igreja, nos irmãos que estão aqui, que ouviram esta palavra, e que a partir de hoje não haja dúvida da presença do Senhor nas suas vidas. Como diz a palavra de Pedro, que eles possam lançar ao Senhor todas as suas ansiedades, que o Senhor tem cuidado de cada uma delas. Entregamos a nossa vida, lançamos nesse momento o nosso medo e preocupações, para que em nome de Jesus, o Senhor possa viver abundantemente na nossa vida. É a minha oração em nome de Jesus. Amém
e amém. Amém, igreja? Então não temas, que Deus está contigo. Quero convidar o ministério aqui à frente. Nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Enquanto o ministério estará cantando, que a sua mente, o seu coração esteja voltado para o momento de comunhão que nós vamos ter nesse momento. Quero convidar novamente o meu conselho aqui à frente, por gentileza, os presbíteros podem vir, auxiliando o pastor na administração da ceia e da palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos para que todos que queiram participar da leitura da palavra de Deus, está lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. É o texto que nos orienta a forma correta de procedermos ante a ceia do Senhor, mas, como sempre fazemos, nós vamos consagrar os elementos da ceia. Pai querido, diante da Tua graça, da Tua presença, nós queremos consagrar este pão e este vinho. Estaremos todos participando. Se participamos porque um dia o Senhor mostrou o seu amor, a sua graça, a sua fidelidade e misericórdia, doando-se pela morte e ressurreição do Senhor. Diante do Senhor eu consagro o pão e o vinho, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra diz:
Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão, tendo dado graças, ele partiu. O que é o partir o pão? Era o seu corpo que seria flagelado. E foi, igreja. O corpo de Jesus levou as chicotadas, cuspiram nele, os pregos, a cruz o machucou, os escárnios também o feriram. Por isso que partimos o pão. E a palavra diz que todas as vezes que nós partimos o pão, a palavra do Senhor é muito clara, que diz que devemos fazer em memória dele. A ceia não é uma coisa para nós, mas é para Cristo. Lembramos. E esse lembrete nos dá, não tristeza, mas alegria. Porque se não fosse a morte de Cristo, não teríamos esse momento aqui. Não teríamos a oportunidade e a esperança de ir na glória. A palavra diz que, depois de ceiar, ele pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Eu sempre vou falar isso na ceia, porque você já fez algum corte e se preocupou. Nossa, saiu muito sangue. Dependendo do corte, você tem que ir lá dar ponto. Se você de repente cortar uma veinha, tem que ir lá queimar. Mas Jesus não teve isso. Para que o pecado e o preço do pecado fosse pago, deveria esvair-se todo o seu sangue. Resumindo, não poderia ficar uma gota. E Jesus pagou esse preço. E eu sempre falo para a igreja: nós temos que fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. Não é brinquedo. Se nós não fizermos isso, estamos vivendo em vão a vida do Evangelho. O desafio está lançado quando Cristo derramou todo o seu sangue. E o desafio também é que nós possamos todos os dias anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Essa é a minha esperança. O mundo está acabando, as coisas estão... Eu tenho uma esperança. Porque eu sei para onde eu vou. E eu quero que você tenha essa certeza também. A única certeza da vida é para onde nós vamos, porque eu vou dizer para os irmãos: morrer, nós vamos para o cemitério, não é? Vai ser colocado num caixão, vai ter todo aquele ritual, uns vão chorar, talvez não vão dar risada, também que morreu, né? Não sei como é que vai ser. Mas vamos descer à sepultura como todos nós. Talvez um vai ter um túmulo mais bonito, com mármore, outros com granito. Hoje estão colocando até um toldo em cima, né? Não sei, ali. Mas o problema não é isso. Isso vai ser igual praticamente para todo mundo, mas é para onde você vai depois. Essa é a preocupação. Não adianta um túmulo bonito, se a tua alma não vai encontrar com aquele que deu. Então, até Jesus voltar, você precisa entregar, viver a vida com Cristo. E a advertência da palavra é essa: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Bom, a partir desse momento é pessoal. É você com Deus. Você sabe da tua vida, você sabe se está em comunhão ou não, você sabe se de verdade o teu coração, Cristo habita mesmo. Esse é o momento para você refletir. Então, durante alguns instantes de silêncio, nós vamos ter um momento de confissão de pecados. Se você precisa fazer uma nova aliança com Deus,
da sua vida que porventura não esteja de acordo com o projeto que Deus tem, esse é o momento para que você participe do banquete sem que haja condenação. Não sou eu que vou te condenar, eu quero deixar bem claro. Não é, meus queridos presbíteros, que vai te condenar, mas é aquele que sonda os corações. Ele sabe da tua vida. Ele sabe cada detalhe. O que você pensou agora, ele já sabe. E o que você pensou a semana, ele não esqueceu. E o que você fez a semana, ele também não esqueceu. Então ele sabe. O que Davi fala, que tu conheces o meu deitar e o meu levantar. Oremos ao Senhor. Quero convidar o presbítero Hélio que faça a oração de gratidão pelos pecados perdoados. Querido Deus, eterno Pai Celestial, estamos na Tua presença, Senhor, para pedir o perdão dos nossos pecados. O Senhor esteja dirigindo a cada irmão aqui presente, Pai, para que eles possam refletir sobre aquilo que fazemos. Podemos pedir a Tua misericórdia para cada um de nós, cada dia pensarmos naquilo que vamos fazer. Nós sabemos que só Cristo pode nos ajudar e nos dirigir a vida de cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus que oramos agradecido por tudo. Amém. Amém? Os irmãos que estão preparados para a ceia do Senhor, você poderá vir aqui à frente e se servir. Quero convidar o presbítero Cavalcante, o presbítero Valdomiro, que vão os presbíteros que vão servir aos irmãos. O presbítero Lindo e o presbítero Hélio pode se assentar nesse momento. Os irmãos à minha esquerda, por gentileza, você que está preparado, levante-se e venha se servir no banquete do Senhor. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clavar meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Eu sou merecedor da graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Os irmãos à minha direita, por gentileza, podem vir se servir no banquete do Senhor. Vencido é o pecado.
Senhor, tua graça. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Eu sou merecedor da graça. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Eu sou merecedor, tua graça me alcançou. Queridos irmãos e irmãs, você que participou do banquete, a minha palavra para você, pastoral e bíblica, é: mantenha-se fiel até o final. Cumpra a sua carreira, guarde a sua fé, para que um dia todos nós possamos estar lá no grande banquete, lá na glória eterna, com Cristo ao centro, e nós participando da ceia com o próprio Cordeiro, aonde há uma promessa que nós o veremos face a face. Então, quero dizer para os irmãos, vale a pena manter-se fiel até o final, para que um dia você também possa receber a coroa da vida, que vai ser colocado na minha e na sua cabeça pelas mãos do Senhor. Senhor, nós te louvamos pela graça da comunhão da ceia. Nós te agradecemos porque o Senhor serviu a ceia antes do seu sofrimento. Isso aqui é algo, um sacramento fundamental para entendermos o teu amor, de que possamos entender que a vida com Cristo vale a pena, é mais preciosa do que todo o ouro e prata deste mundo. Que a tua igreja se fortaleça a cada dia e nos ajude, Senhor, a cada instante, a cada passo, para chegarmos na grande cidade celestial. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Meu conselho pode sentar um pouquinho. Nós vamos partir para o encerramento do nosso culto. Vamos cantar o nosso último hino. Quero já agradecer aos irmãos e irmãs, que Deus abençoe. Tiana participou da primeira ceia conosco, fiquei emocionado. Deus abençoe a sua vida, né? Nós a recebemos como a nossa ovelhinha hoje. E também aos irmãos que estão ali conosco, foi uma alegria ter vocês aqui com a gente, participar conosco. E fica aqui, né, a nossa alegria, né, de que Deus toca no coração e vocês estejam aqui com a gente. O que você falou?
Ah, você também foi o primeiro dia. Olha, primeiro dia do Cláudio, você participando da ceia. Que maravilha, né? Mais alguma coisa que eu estou esquecendo? Creio que não. Então vamos nos colocar de pé e vamos estar cantando o nosso último hino. Depois o pastor, junto com o conselho, estará impetrando a bênção final. Amém, conselho? 2 à minha esquerda, 2 à minha direita. Coloque a sua mão no coração e receba a bênção do Senhor, que vem da sua palavra dizendo: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, sobre a sua igreja nesta noite, levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Amém e amém, Senhor.